Flamengo do Felipe Luiz vai muito bem, obrigado, na temporada 2025. O trabalho do treinador é excelente. O time é muito forte, é o líder do Brasileirão, está muito bem na Libertadores, marca muitos gols, se defende muito bem. E eu usei hoje, na capa desse vídeo, vocês já viram aí, o termo completo. Por que completo? Porque é uma equipe que desempenha bem em todas as fases e em todos os submomentos do jogo. O que é fase, o que é submomento? Vou explicar também para vocês hoje nesse vídeo, beleza? Então faz o seguinte, vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal e na volta vamos falar de tática? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal falando de tática. Vamos direto aqui para a nossa mini aulinha do que é fase, do que é submomento, para vocês poderem entender direitinho onde é que eu quero chegar, o que eu quero explicar aqui, e depois a gente vai para um apanhadão de dados desse Flamengo do Felipe Luiz. Gente, cada vez que eu levanto dados desse Flamengo do Felipe Luiz, eu fico mais impressionado. Assim, cada vez que eu vou puxando dados diferentes, realmente é impressionante o quanto que esse time rende, o quanto que esse time é dominante e quanto que esse time é completo também. Então, vamos lá, vamos para o conteúdo. Então, a gente está falando aqui das 5 fases do jogo de futebol. Que 5 fases são essas? Vamos lá. Primeiro, organização ofensiva. Como já diz o nome, quando o seu time está organizado para atacar, está ali postado em campo, trocando os passes ali, então o time está em organização ofensiva, tá? Vamos seguir aqui que eu vou explicar para vocês tudo direitinho. Tem a organização defensiva, quando você está organizado para defender. Quando você está ali em 4-4-2 ou 4-1-4-1, 5-4-1, enfim, você está organizado para se defender, você está em organização defensiva, tá? Bom, vamos seguir que eu vou explicar tudinho, vocês vão entender tudo. Transição ofensiva. A transição ofensiva, ela é aquele momento que você rouba a bola do seu adversário e vai se organizar para atacar esse adversário. Você pode sim contra-atacá-lo, mas você pode simplesmente trocar passes para se organizar ofensivamente. Enquanto isso, o seu adversário também está se organizando defensivamente para entrar em organização defensiva. Inclusive, quem estipula o final da sua transição ofensiva é seu adversário. Quando ele entra em organização defensiva, quando ele realmente consegue se organizar defensivamente, a sua transição ofensiva acabou, tá? Então, transição ofensiva não é sinônimo de contra-ataque, ao contrário do que muita gente pensa, tá? Todo contra-ataque é uma transição ofensiva. Nem toda transição ofensiva é um contra-ataque, tá? Bom, tem também a transição defensiva, que é quando você perde a bola. E aí, o que você vai fazer quando você perde a bola? Você pode pressionar para a esquerda para tentar roubar essa bola o mais rápido possível, ou você pode simplesmente correr para trás para poder se organizar defensivamente, ok? Deu para entender mais ou menos aí os conceitos, né? Tem também a bola parada. Essa seria a quinta fase aí do jogo. Tem a bola parada ofensiva e tem a bola parada defensiva. Essa é uma fase separada do jogo. Todas as outras 4, elas vão andando em ciclos. Ou seja, você está em organização ofensiva, você perde a bola, você entra em transição defensiva, depois você vai entrar em organização defensiva, você pode depois roubar a bola e entrar em transição ofensiva. Elas vão sempre rodando em ciclos. O que é que impede, o que é que interrompe esse ciclo? Sempre que tem a bola parada, porque o jogo para. Enquanto o jogo está rodando, você está entrando em organização, transição e por aí vai. E vamos falar também sobre os submomentos, porque algumas dessas fases elas têm submomentos. O que seria submomento? Vamos lá. Organização ofensiva. Você separa em 3 fases. Primeira fase de construção, que é a famosa saída de bola. Tem a segunda fase de construção também, que muita gente chama de progressão, que é quando você está ali avançando do seu campo para o campo do adversário. E tem a entrada no último terço, que o nome já diz, você está entrando no último terço, você está entrando ali próximo da área do adversário, próximo da baliza do adversário. E quando você está em organização defensiva, tem também separação dos blocos, bloco alto, bloco médio e bloco baixo. Você pode estar marcando em bloco alto, se está em organização defensiva, está em bloco alto, ou então você está em bloco médio, ou então em bloco baixo. Isso aí também é bem fácil de vocês entenderem, certo? Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre esse Flamengo do Felipe Luiz. É o time que mais recupera bolas no campo do adversário. Esse dado aqui nos diz muito sobre o quão forte é esse time no bloco alto e também na transição defensiva. O quão forte é esse time na pressão pós-perda. Aqui a gente está falando de 2 fases diferentes. Esse dado aqui tem a ver com essas 2 fases. O Flamengo recupera muitas bolas no campo do adversário, porque sobe muito bem o bloco. Tem uma fase que o Flamengo vai bem, o submomento do Flamengo vai bem, bloco alto, fase de organização defensiva, o Flamengo vai muito bem, e também transição defensiva na pressão pós-perda. Então, a gente está falando aí de 2 submomentos diferentes, de 2 fases diferentes também do jogo, e o Flamengo desempenhando muito bem em ambas, né? Vamos aqui para mais dados, tem muita coisa para mostrar para vocês. O time que mais pressiona alto, 14,45 pressões altas por jogo em média. Aqui a gente está falando estritamente do bloco alto. O Flamengo simplesmente subindo bem o bloco
e sendo um time que consegue pressionar muito bem e pressiona mais do que qualquer outro. Mas mais importante do que pressionar muito é pressionar bem. E o Flamengo é o time que tem mais pressões altas bem-sucedidas, com 60%. Ou seja, a cada 10 vezes que o Flamengo sobe pressão, em 6 a pressão alta é bem-sucedida. Você obriga o seu adversário a chutar uma bola para fora, você retoma a posse de bola, você faz o desarme, você faz uma interceptação. O Flamengo é muito forte pressionando alto, tá? Tem mais dados para a gente ver, tem bastante coisa legal. Time que menos sofre gols de fora da área. Agora a gente vai olhar para o bloco baixo do Flamengo. Submomento do bloco baixo da organização defensiva. O Flamengo é um time que sofre muito pouco gol de fora da área. Por quê? Porque protege bem o corredor central, porque os pontas baixam muito bem para poder fazer o seu papel e proteger os seus laterais. Então é um time que fica muito compacto, muito sólido quando está em bloco baixo. Então é um time que sofre pouco gol de fora da área, porque sofre também muito pouca finalização, porque se defende bem em bloco baixo, tá? Mais um dado aqui agora muito impressionante para vocês. Olha só isso aqui, ó. Time que menos sofre gols de cabeça. Só um gol sofrido de cabeça, aquela falha do Rossi. Uma falha clara do Rossi, um erro individual lá contra o Ceará. Então o time também é muito forte na bola parada defensiva. As dinâmicas defensivas funcionam muito bem. O Rodrigo Caio e os outros auxiliares lá trabalhando muito bem em conjunto com o Felipe. A bola parada defensiva do Flamengo é muito forte. E o time também sabe se proteger muito bem da jogada de bola aérea durante o jogo, com a bola rolando, né? Por quê? Mais uma vez tem a ver com o time compacto, que se defende bem, se defende em bloco. Então você não tem que deslocar muito o zagueiro para fazer salto de pressão e deixar a área ali desprotegida, por exemplo. Tá? Então, um time que é muito organizado defensivamente e, por isso, sofre pouco gol de cabeça e sofre pouco gol de fora da área. Tá? Vamos olhar aqui, vamos seguindo, porque tem mais coisa para a gente olhar. É o time com mais finalizações. Agora a gente está olhando de novo para o Flamengo com a bola e o time que mais finaliza, ou seja, o time que entra bem em último terço, o time que tem muitas dinâmicas para conseguir finalizar. Tem também a qualidade dos jogadores, tem a questão individual de como é que eles vão interpretar o jogo, mas o time é muito bem treinado pelo Felipe e por isso consegue finalizar bem, consegue ir bem na entrada em último terço, tá? Agora a gente vai olhar para finalizações no alvo, que tem muito a ver também com a capacidade dos atletas, né? Mas tem também com a capacidade do Felipe de gerar dinâmicas para que essas finalizações sejam limpas. Quanto mais limpa, maior a chance dela ser no alvo também. Ele tem dinâmicas interessantes para que esses jogadores consigam finalizar sem muita obstrução ali na frente deles. Isso vai facilitar para que eles acertem, obviamente, o alvo, tá? Agora a gente vai olhar para a estatística de chances criadas. O Flamengo é o time que mais cria chances. Por quê? Porque constrói bem desde lá de trás, as 3 fases ali da organização ofensiva, desde a primeira fase de construção, desde a saída de bola, com muita fluidez, sabe atrair para libertar, sabe também progredir muito bem, tem boa dinâmica de progressão e entra bem em último terço, cria muitas chances porque tem várias dinâmicas de entrada em último terço, ataca pelo lado, ataca por dentro, sabe jogar de formas diferentes. Até fiz um vídeo recente aqui no canal, vou até deixar o banner aqui para vocês, sobre o repertório ofensivo do Flamengo. O time ataca de diferentes formas, sempre se adaptando também ao adversário. Então passa muito por essa capacidade do Felipe de se adaptar ao adversário e pelas dinâmicas ofensivas que ele gera desde a primeira fase de construção, desde a segunda fase até a entrada em último terço. Vamos olhar aqui para a próxima, que é líder em gols marcados de cabeça. E aí a gente está falando sobre dinâmicas ofensivas de novo, sobre qualidade de entrada em último terço, sobre o cara que vai cruzar essa bola, por exemplo, ter um cruzamento limpo porque está com tempo e espaço por conta de uma dinâmica ofensiva que foi bem trabalhada para ele ter tempo e espaço para poder cruzar. Isso é mérito do Felipe. Claro que também é sempre mérito dos jogadores, né? O jogo é dos jogadores, eles que executam as ações em campo, e tem também a ver com a bola parada. A gente volta aqui para a bola parada, que é muito forte, é muito eficiente. O Flamengo fez muitos gols de bola parada nesse Brasileirão, nessa temporada. Teve recentemente um recorte do Flamengo fazendo gol de bola parada em 3 jogos seguidos. A bola parada salvando o Flamengo contra o Fluminense, por exemplo. Teve gol contra o Bragantino, depois teve gol contra o Atlético Mineiro, na vitória de 1-0 lá pelo Brasileirão. Então, é um time que a gente sabe muito bem que a bola parada ofensiva também é muito forte, não só a bola parada defensiva. Então, vocês estão vendo como é que o Flamengo vai bem em todas as fases, em todos os submomentos do jogo? Vamos seguir, que tem mais coisa para a gente olhar aqui. Time que mais entra em ataque posicional. Gente, vou explicar aqui o que é ataque posicional mais uma vez para vocês. Ataque posicional não tem nada a ver com o jogo de posição. Ataque posicional é quando você constrói pausadamente. E o Flamengo, a gente sabe que é um time que constrói pausadamente. Passe de lado, passe para trás,
passo para frente. Para quê? Para fazer o adversário se mexer e a partir dessas peças do adversário que vão se movendo, você vai gerando vantagem. Você faz o adversário se mover da forma como você quer que ele mova. Você tem um controle, você domina as ações através dessa construção pausada que vai fazendo o adversário se mexer da forma como você quer. Você toca a bola de um lado para o outro, seu adversário balança o bloco, você vai ali manipulando o jogo através dessa forma eficaz de construir, que é pausada. Ataque posicional é construir pausadamente, trocar passes com calma, e o Flamengo faz isso muito bem. É o time que mais entra em ataque posicional e, mais do que quantidade, vamos falar de novo agora sobre qualidade, que é o que mais importa, tá? É o time que mais gera finalização através do ataque posicional, ou seja, é o time que termina mais vezes o ataque posicional com finalização, em média, 8 finalizações por jogo através de ataque posicional. Você pode finalizar depois de bola parada também e também depois de contra-ataque, né? Não é só através de ataque posicional que você vai finalizar. Então, vamos olhar aqui mais uma estatística. Vamos olhar agora para a primeira fase de construção. Vamos olhar bem para essa saída de bola, que o Flamengo é muito forte. Troca, em média, 18,23 passes na saída de bola. O segundo time que mais troca passes na sua saída de bola é o Vasco, com 14,63. Vasco do Fernando Diniz, que gosta muito de trocar passes na saída de bola. E a média da Liga, do Campeonato Brasileiro, é de 11,49. Ou seja, o Flamengo está muito acima da média e está muito acima também do segundo colocado. Por quê? Constrói com muita fluidez através de boas dinâmicas promovidas pelo Felipe e através da boa aplicação dessas dinâmicas por parte dos jogadores que são muito qualificados, muito inteligentes para entender vantagem, para interpretar vantagem, para se aproveitar da vantagem, para gerar vantagem, tá? Vamos seguindo aqui, que tem mais uma estatística. O Flamengo troca em média 77 passes a mais que o Vasco por jogo, né? Em média, por jogo. Que é o time, de novo, do Fernando Diniz, o Vasco de novo sendo vice, né? Já foi vice em outra estatística, agora de novo sendo vice. Mas brincadeiras à parte, com todo respeito ao Vasco da Gama, o Flamengo troca 530 passes por jogo e o Vasco do Fernando Diniz, que volto a dizer, é um treinador que promove muitas trocas de passe, trocando 453 passes em média por jogo. Então a gente sabe muito bem que o Flamengo é um time que troca muito mais passes do que os seus adversários em média. E agora a gente vai ver a estatística aqui do time que mais acerta passes longos. Isso aqui é muito legal, gente, porque o Flamengo é um time que joga curto, joga por fora, joga por dentro e, se precisar, joga longo também. Se o adversário oferecer as costas da última linha, o Flamengo vai usar desse artifício para machucar o seu adversário. E aqui o Flamengo não é o time que mais faz passes longos. O Flamengo não necessariamente vai fazer muito passe longo. Se o jogo não pedir passe longo, o Flamengo não vai fazer. Mas se pedir, vai fazer. E é um time que acerta muito passe longo. Mérito dos jogadores que são qualificados, Léo Ortiz, Léo Pereira, que é muito bom nisso, enfim, De La Cruz é muito bom também, o próprio Saúl, o Jorginho também é muito bom, e tem também as dinâmicas ofensivas, o Felipe tentando sempre gerar bola descoberta para esses caras terem tempo e espaço para poderem fazer essa bola na profundidade, tá? E aí, agora, para fechar a tampa, o Flamengo sendo também o líder em arrancadas. Se precisar de um jogo de mais arrancada, se o Felipe entender que o Flamengo precisa arrancar com a bola, levar a bola para o campo do adversário através de arrancadas, carregando essa bola com seus pontas, com seus atacantes, com seus laterais, assim vai acontecer também. Então, não necessariamente é só ataque pausado, não necessariamente é só passe curto, não necessariamente é bola longa. O time é um time camaleão, dá para dizer que é um time camaleão. Por quê? Porque é completo, como está aí na capa desse vídeo, sabe atacar de diversas formas diferentes e essas estatísticas agora acabaram de nos provar isso. Quem não está satisfeito com esse rendimento do Flamengo do Felipe Luiz está vivendo a vida errado, ou então é muito ranzinza, muito assim, de mal com a vida. Não é possível que você não esteja vendo o quão forte esse time é e, mais do que ser forte, é completo. Desempenha bem em todas as fases, em todos os submomentos do jogo. Isso é muito legal de ver. O flamenguista tem que estar otimista, sim. É claro que isso aí não é uma garantia de que vai ganhar título. O Flamengo, para mim, é o grande favorito ao Brasileirão, tem tudo para conquistar, justamente por essa consistência, por ser um time completo. O Flamengo é um time que joga um futebol bem melhor do que o Palmeiras, embora o Palmeiras esteja próximo à tabela. Mas, para mim, o Flamengo é o grande favorito por tudo isso aí que a gente acabou de ver nesses dados. E quando a gente olha para o campo, a gente vê tudo isso se confirmar. Então, isso aqui também não é um bando de dado frio que está jogado aí. A gente olha para o campo e vê tudo isso aí se refletir no campo. Todas essas estatísticas que a gente acabou de ver, quando a gente olha para o campo de jogo, analisa o jogo criteriosamente, a gente vê tudo isso aí acontecer. Então, é um time que joga um futebol muito eficiente e por isso eu entendo que o Flamengo tem uma chance muito grande de ganhar o Brasileirão.
Na Libertadores, mata-mata sempre tem uma chance de acontecer alguma coisa. Uma expulsão, um gol contra, um pênalti. Enfim, mata-mata é mais complicado, mas ainda acho que o Flamengo tem uma chance muito, muito boa, sim, de ser campeão da Libertadores. O que é que vocês acham desse Flamengo do Felipe? O que é que vocês acham de chance do Flamengo no Brasileirão? Comentem aqui, deixem comentários, é importante que vocês participem. E não se esquece de deixar o like, tá? Não esquece do like, que é muito importante. Vocês precisam dessa força aqui no like, no comentário, no compartilhamento. Tem que hypar, tem que se inscrever nesse canal, porque parou de ter inscrito aqui. Você precisa se inscrever, porque eu quero chegar em 40 mil até o final do ano. Então se inscreve, vamos fazer um mutirão da inscrição aí, para a gente poder subir esse número de inscritos nesse canal aqui, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A partir de amanhã, muito conteúdo sobre Flamengo Estudiantes. Vamos dissecar esses estudiantes aí, beleza? Aquele abraço e eu fui. Saudações.